Lula leva um tapa na cara da juíza americana no caso do Moraes. Então vem comigo que eu vou te contar agora essa novidade que vai te deixar aí feliz da vida. Caso Bolsonaro pode ter reviravolta em 20 dias, diz Gilmar. Cássio Nunes tem agora a caneta para fazer exatamente o que o Fachin fez. Lembra quando o Fachin soltou o Lula? Pior ladrão que o Brasil já viu. E qual é o caso do Bolsonaro? Por que o Cássio Nunes poderia anular completamente o julgamento do Bolsonaro? Se a delação do Mauro Cid for anulada, eles não têm provas, não tem minuta. Cássio Nunes agora pode muito bem, numa liminar, anular o julgamento. Urgente. Jornalista da Globo se mete em briga nos Estados Unidos durante coletiva. É isso mesmo. Uma confusão envolvendo um jornalista da Globo e outro profissional ocorreu diante de diversos veículos de imprensa e interrompeu a entrevista coletiva concedida pelo meia Brahim Dias, que representava a seleção marroquina. O jogador acompanhou a discussão em silêncio e assistiu toda a baixaria. Durante o desentendimento, um dos jornalistas chegou a acusar o outro de agressão. Após a intervenção para controlar os ânimos, a situação foi normalizada sem novos incidentes. Em tom descontraído, Brahim Dias afirmou que havia se esquecido da pergunta que respondia antes da briga, provocando risadas entre os presentes e causando vergonha ao jornalismo brasileiro. Para atingir Bolsonaro, Moraes passou por cima da PGR. É isso mesmo. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou uma operação de busca e apreensão na residência do ex-presidente Jair Bolsonaro, sem solicitar previamente manifestação da Procuradoria-Geral da República. A diligência foi realizada na quarta-feira e incluiu a determinação para localizar armas, munições e materiais relacionados aos registros de armamentos. Diferentemente de outras decisões envolvendo o ex-presidente, desta vez o ministro não encaminhou o pedido à Procuradoria antes de autorizar a medida. A PGR informou não ter emitido parecer porque não houve abertura de prazo para manifestação do Ministério Público Federal. Após a conclusão da operação, Alexandre de Moraes apenas comunicou o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, sobre a decisão e sobre o cumprimento das diligências sem que o órgão tivesse participado da análise da medida, prática considerada incomum. O presidente do PL Nacional, Valdemar da Costa Neto, dando uma entrevista para a imprensa, soltou uma frase que deixou muita gente com ponto de interrogação na cabeça. Ele disse o seguinte, vou mostrar para vocês. Caso Bolsonaro pode ter reviravolta em 20 dias, diz Gilmar. Em cumprimento de uma agenda em Brasília, o líder da sigla afirmou que a decisão cabe apenas ao Supremo Tribunal Federal. O que é essa reviravolta que o Valdemar se refere? Aqui eu quero explicar para vocês. Afinal de contas, a esperança é a última que morre. Quando você tem um julgamento no STF e é dada uma decisão, você tem o direito a uma revisão criminal. Se o julgamento aconteceu na turma X, a revisão criminal vai ser na turma Y ou no plenário. Sabe quem é o relator da revisão criminal do Bolsonaro? É o Cássio Nunes. Cássio Nunes tem agora a caneta para fazer exatamente o que o Fachin fez. Lembra quando o Fachin soltou o Lula dizendo que tinha que anular o julgamento do Lula porque ele foi julgado na cidade de Curitiba, mas ele deveria ter sido julgado em Brasília? Aquilo eles acharam uma tecnicalidade para soltar o mais corrupto e pior ladrão que o Brasil já viu. E aí, como o próprio Gilmar disse, né? Gilmar Mendes disse, Lula tem que ser grato ao STF, que foram eles que colocaram o Lula na presidência. Sem o STF, Lula não seria presidente. E é verdade. Fachin começou com esse processo, mas o plenário depois aprovou o anulamento da condenação do Lula. Então o Lula não foi inocentado, o julgamento dele foi anulado. Só que não deu para recomeçar o julgamento por causa da idade do Lula, e aí eles fizeram questão de enterrar tudo. Tudo isso aconteceu com o Lula porque alegou-se que ele não deveria ter sido julgado em Curitiba, ele deveria ter sido julgado em Brasília. E qual é o caso do Bolsonaro? Por que o Cássio Nunes poderia anular completamente o julgamento do Bolsonaro? Tem um inquérito agora em andamento sobre a questão da delação do Mauro Cid. Delação do Mauro Cid, que foi uma delação que aconteceu sob intimidação, ameaça,
Coação. Mauro Cid foi obrigado a falar o que ele falou, caso contrário, seu pai seria preso, sua filha seria preso, ele passaria o resto da vida preso. Lembrando, ele foi preso inicialmente por cartão de vacina. Colocou ele na prisão e a partir dali começou a fazer uma tortura psicológica contra Mauro Cid para que ele falasse exatamente o que Moraes queria que ele falasse. Só que, nesse período do julgamento, Mauro Cid fez algo que ele não deveria ter feito. Ele pegou as redes sociais e começou a conversar com algumas outras pessoas, inclusive falando isso. Falando que ele estava sendo coagido, que a decisão já estava pronta, que não importasse quais provas eles apresentassem, que eles só queriam que ele falasse determinadas coisas. Aí está tendo uma perícia agora na Polícia Federal, que inclusive é pedido do próprio PGR, para investigar se essas mensagens realmente saíram do celular do Mauro Cid. Se essa interação através da DM do Instagram do Mauro Cid, né, supostamente Mauro Cid, com o advogado do Câmara, que é um outro assessor do Bolsonaro que está preso, se realmente foi do celular do Mauro Cid. Parece que já se descobriu que realmente era Mauro Cid infringindo as regras das suas cautelares, ou seja, usando as redes sociais e falando que a delação dele era nula. Então há uma tentativa agora de anular a delação do Mauro Cid. Se a delação do Mauro Cid for anulada, a delação do Mauro Cid é a coluna vertebral do julgamento contra o Bolsonaro. Eles não têm provas, não tem minuta. Eu não me canso de repetir isso com indignação. Não existe minuta no julgamento e no processo. Bolsonaro foi condenado por uma minuta do golpe que ninguém nunca leu, mas tudo bem, é o Alexandre de Moraes. Cássio Nunes agora pode muito bem, numa liminar, anular o julgamento. Primeiro seria por uma liminar, depois teria que ter a comprovação, a deliberação no plenário, aí são todos os ministros do STF. E aí nós temos um cálculo. Dos ministros do STF, há já uma debandada do grupo do Alexandre de Moraes. Quem realmente está coeso e grudado com o Alexandre de Moraes hoje? Sanin, Flávio Dino, Gilmar Mendes e Moraes. Então tem 4. Os outros, nós já sabemos que o Fux, Cássio Nunes e André Mendonça já não andam com ele. O Fachin já mostra sinais de que não quer afundar junto com o Alexandre de Moraes. Falta Carmen Lúcia. O que a Carmen Lúcia vai fazer? Aí a gente não sabe, né? Vamos ter que analisar. Mas a questão é, há sim essa possibilidade da tal reviravolta de anulamento do julgamento do Bolsonaro. Sabe o que acontece? Se isso acontece, o Bolsonaro estaria solto. Imediatamente solto. E aí vem outra questão. Fachin, o Cássio Nunes também é o presidente do TSE que poderia julgar a reelegibilidade do Bolsonaro. Anular aqueles julgamentos que tornaram o Bolsonaro inelegível por conta de uma reunião com embaixadores e depois do 7 de setembro. 2 coisas absurdas que eles inventaram para tornar Bolsonaro inelegível. A possibilidade existe? Ela existe. É viável? Muito difícil. Eu vou dizer para você, muito difícil. Qualquer movimento do Cássio Nunes para tentar fazer o que é certo, haverá uma reação do sistema para ir para cima do Cássio Nunes. A gente já está vendo matéria saindo agora do filho do Cássio Nunes, que ganhou 24 milhões, 25, 27 milhões em 2 anos. Então já se percebe uma reação do sistema para ameaçar Cássio Nunes. Ó, se você fizer isso, nós vamos para cima do seu filho. E é assim que o sistema funciona. A probabilidade é remota? É, mas ela existe. E a gente se agarra a qualquer esperança. Nós estamos num momento de tamanho desespero do nosso país que a gente se agarra a qualquer esperança. Agora, Bolsonaro solto. Meu amigo, o jogo vira completamente. Aí é uma injeção de nitroglicerina na campanha do Flávio Bolsonaro. Eu não sei se o Bolsonaro vai querer ser o candidato, se ele poderia ser, mas se ele estiver solto, inelegível, mas solto, ele poderia ajudar na campanha do Flávio. Aí eu te garanto, aí o negócio decola. Não só do Flávio, mas os candidatos ao Senado, dos candidatos a deputados federais, a situação vira outra, uma outra realidade, ter alguém com o peso que o Bolsonaro tem. E ele solto poderia voltar a usar as suas redes sociais. Aí, meu irmão, aí o jogo muda completamente. Então fica aqui um pedido ao Cássio Nunes. Cássio Nunes, faça o que é certo. Você sabe que a delação do Mauro Cid deve ser anulada e que esse julgamento tem que ser anulado. Faça isso por liminar e deixa o plenário decidir.
Ontem eu te disse aqui que a busca e apreensão do Moraes na casa do Bolsonaro não tinha nada de técnico. Era pura perseguição, pura vontade de humilhar o Bolsonaro e uma tentativa de encontrar algum elemento na casa dele que pudesse incriminar o Bolsonaro adiante. Bom, hoje veio a prova. Eu vou te contar qual é essa prova e te mostrar por que aqui no canal ontem a gente cravou com certeza e acertou mais uma vez nessa análise. Bom, quem traz essa informação é o Igor Gadelha, do Metrópolis. Na hora de mandar a Polícia Federal vasculhar a casa do Bolsonaro, adivinha? O Moraes não pediu a opinião da PGR do Gonê. O Gonê, inclusive, confirmou que só soube da operação depois que ela tinha sido consumada, depois que ela tinha sido feita. E por que isso é ilegal? Porque desde 2019, depois do tal do pacote anticrime, um juiz não pode decretar uma medida dessa sem ouvir a PGR. Aliás, a PGR, o Ministério Público, o Gonê, tem de fazer um pedido para o Moraes para que essa medida seja ou não autorizada. Não pode partir do próprio Moraes. Não só o Ministério Público não fez o pedido, como o Gonê nem sabia da operação. Soube, como nós todos, pela imprensa, depois que a operação já tinha sido feita. Agora pensa, e como isso é grave. O Moraes é acusador e juiz ao mesmo tempo de um adversário político evidente dele, como é o Bolsonaro. Pensa se isso pode ser considerado técnico, pensa se isso pode ser considerado uma medida criteriosa, uma medida legal, uma medida razoável partindo da Suprema Corte do país. Óbvio que o Bolsonaro é um perseguido, óbvio que a direita é perseguida, óbvio que o Bolsonaro está sendo politicamente preso e mantido preso e não outra coisa. Não há nada de técnico nisso e a gente sabe muito bem. Bom, eu te falei ontem aqui isso, te mostrei que a vontade mesmo do Moraes era de humilhar, de constranger e de talvez encontrar uma coisinha ou outra ali na casa do Bolsonaro que pudesse ser um as na manga, ser uma carta que o Moraes guardasse, né, na cartola, na sua cartola ou na sua toga para adiante no momento em que ele, Moraes, quisesse ou desejasse devolver o Bolsonaro para a cadeia. E por isso ele não avisou a PGR. Eu vou te contar um detalhe, um bastidor dessa história para você entender melhor esse argumento que eu acabo de te dizer, mas antes eu queria te pedir que você se inscrevesse aqui no canal. A gente descobriu que mais da metade das pessoas que acompanham as minhas análises todos os dias aqui fielmente ainda não é inscrita no canal. Se inscreve aí, clica no botão de inscrição porque é grátis e você passa a fazer parte aqui da comunidade do canal. Bom, o ponto é o seguinte, meus caros. O Moraes, ele não contou para o Gonê, não porque ele tinha receio do Gonê resistir, não porque ele tinha receio do Gonê não topar que essa busca e apreensão fosse feita. O Gonê é Moraes, Moraes é Gonê. O que o Moraes mandar, o Gonê faz. Aliás, essa busca e apreensão que o Moraes fez sem a PGR saber, já é algo cotidiano. Isso já aconteceu com outros investigados e outros réus e já aconteceu, inclusive, com o próprio Bolsonaro a mando do Moraes em 2025. Portanto, o Moraes faz isso como método, não é um erro, não é incompetência ou falta de capacidade de entender a lei, é método. Ele age ilegalmente como método mesmo. E o Gonê sabe disso e topa. Então, o problema não é que ele não contou para o Gonê porque tinha receio de que o Gonê não topasse. Ele não contou para o Gonê por uma única razão, para que, ao contar para o Gonê, essa história não pudesse ser, enfim, de alguma maneira vazada e chegasse ao Bolsonaro. Ele queria pegar o Bolsonaro de surpresa às 7 horas da manhã. E por que ele queria pegar o Bolsonaro de surpresa? Justamente para encontrar algum elemento oculto que ele pudesse adiante usar contra o Bolsonaro para incriminá-lo. A tática do Moraes é deixar agora o Bolsonaro na casa dele, mas ter uma carta na manga, como eu disse, para a qualquer momento devolvê-lo para a cadeia. Assim ele pressiona o Jair, assim ele pressiona toda a família Bolsonaro e sobretudo o Flávio, que é candidato à presidência de um lado da política e da ideologia que não é o mesmo do Moraes, como a gente sabe. Deixa aqui o seu comentário e a gente vai seguir atento a essa história. Lula leva um tapa na cara da juíza americana no caso do Moraes. Me conta aí uma coisa. Se tá afim de ouvir uma boa história de como o governo Lula, a AGU do Bessias e o Moraes tomaram um tapa na cara e um não da juíza americana que preside o julgamento contra o Moraes lá nos Estados Unidos? Se sim, então vem comigo que eu vou te contar agora essa novidade que vai te deixar aí feliz da vida.
A Rumble, uma plataforma de vídeos parecida com o YouTube, e a Trump Media, empresa de mídia simplesmente do presidente Donald Trump, processam o Moraes na Justiça dos Estados Unidos por censura ilegal. Eles dizem que o ministro mandou bloquear perfis de gente que vive em solo americano. Lula colocou aí a AGU, a Advocacia Geral da União, no processo para brindar o ministro Moraes. Pediu para extinguir a ação e para obrigar as empresas a responder já, até terça, último dia 7. Eles pediram às empresas mais tempo. O Brasil foi contra e aí a juíza decidiu. E decidiu contra o Brasil. Olha aqui o que foi que a CNN noticiou. Leia aqui comigo. A Justiça dos Estados Unidos rejeitou a solicitação do governo brasileiro e garantiu mais uma semana para que as empresas Rumble e Trump Media, ligadas ao presidente Trump, se manifestem dentro da ação contra o ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, mais uma semana para o outro lado, para as empresas, até o dia 14. Mas o pior para o Palácio do Planalto não é nem o prazo. É uma frase que a própria juíza cravou na decisão, que saiu aqui na Gazeta do Povo. Olha aí. O tribunal entende que quaisquer questões relacionadas a se o Brasil é a parte legítima interessada podem ser abordadas na resposta dos autores à petição de extinção do processo. Deixa eu traduzir esse juridiquês para português aqui para vocês. Quando a juíza americana ela acolheu o pedido da AGU para atuar como parte interessada nesse processo, vários jornalistas, analistas da mídia brasileira, disseram que o Moraes tinha tido uma grande vitória no processo, que agora ele seria defendido pela AGU, que o processo ia ser extinto, que isso, que aquilo mais, levantando a bola do Moraes como se ele tivesse sido o grande vencedor de um processo que nem terminou. Na verdade, nem começou. Mas a verdade é que a juíza americana ela ainda vai decidir se o Brasil tinha ou não legitimidade para meter o seu nariz ali, só para defender o Alexandre de Moraes. Uma coisa importante de notar aqui é que nem a própria AGU disse na petição que ela estava defendendo o Moraes. Disse que estava defendendo sim os interesses do Brasil. Então, se a juíza acabar decidindo que a AGU não pode atuar no processo e que o Moraes é quem vai ter que responder como pessoa física no seu CPF, aí o Moraes vai estar numa situação catastrófica. Por quê, Deltan? Porque ele simplesmente não apresentou defesa pessoal alguma, confiando que essa intervenção aí da AGU seria suficiente para encerrar o processo. E se vier uma condenação contra o Moraes no CPF, aí, meu amigo, quem vai ter que responder por todos os danos causados à Trump Media e à Rumble é ele e mais ninguém. Mas a gente não pode se fiar apenas no que está acontecendo lá para responsabilizar o Moraes. Aqui dentro, quem pode botar um freio no ministro que passou de todos os limites é o Senado. Só ele que pode responsabilizar o ministro do Supremo no Brasil. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.